Olá, alunos do ensino médio, mais uma aula de Simple Past, né? E essa aula a gente vai rever alguns conceitos, né? Eu vou usar dois livros, vou usar o livro Challenge, porque a maioria dos meus alunos que já tem, e eu vou usar o Essential Grammar Use. Na aula passada, a gente falou como passado, a gente tem os verbos regulares e os irregulares. Eu já vou começar a usar vocês com os irregulares, por quê? É muito difícil você não usar verbo irregular na sua vida, porque são os verbos essenciais que a gente usa no dia a dia. Então é muito simples eu falar assim, você põe ED no verbo aqui. Então work é worked e acabou. Então did he work, he did not work e por aí vai. Só que quando vocês forem ver, tentar montar um texto que use o passado, dificilmente você vai ter só os verbos regulares, que são esses que você tem ED. Então, lembrando aqui, vocês quando tinham esses verbos, põe ED no final, fica no passado, e aí a gente tem também os verbos que você usa, por exemplo, o verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular, só que a regra dele não se aplica a nenhum outro desses verbos. Por quê? Você tem aqui Robert is at work. Robert está no trabalho. À meia-noite, noite passada, ele não estava no trabalho. At midnight last night, he wasn't at work. Ele estava na cama. He was in bed. Ele estava dormindo. He was asleep. Então, vocês podem ver que é o verbo to be no passado. Então, para fazer pergunta com o verbo to be no passado, assim como a gente fazia no verbo to be, no presente, você coloca o was na frente. Então é um caso à parte, diferente de todos esses outros, né? Vamos ver agora, e aí eu tenho esse livro que eu recomendo que vocês façam exercícios, como é que é o Simple Past que eu tinha falado. Então, de novo aqui, ó, watched, né? Coloca no passado. Para todas as pessoas é com ED no final, ou, e aí tem aquela gramática que eu falei, e tem os verbos regulares, que aí eu pedi para que vocês pesquisassem a tabela, e acho que eu expliquei também para vocês que a melhor maneira de você memorizar isso é você usar os verbos regulares em grupos, tá? Em vez de fazer em ordem alfabética. Porque senão, na hora que você chegar no write, que o passado é wrote, você já esqueceu begin e began. Então, a melhor maneira de você memorizar os verbos regulares é você dividir em grupo. Como é que você faz isso? Para você dividir em grupo, olha só, a gente tem parecidos. Então, olha só, esse grupo aqui, cost, cut, hit, hurt, let, put, shut, o passado é a mesma coisa que o presente. Aí você vai perguntar, mas Ed, como é que eu vou saber se o verbo está no passado ou o verbo está no presente? Pelo contexto. Claro, se for terceira pessoa, você vai saber de outra forma. Se for terceira pessoa, é bem mais fácil. Porque se você quer perguntar, falar, isso custou tanto, isso custa tanto. Então você vai falar it costs, e aí você precisa desse S aqui. Por quê? Porque é presente. Isso custa, terceira pessoa do singular no presente, você precisa colocar o S no verbo. Então se eu falar it costs 100, custa 100. Se eu falar it cost 100, como eu precisaria do S no presente, então eu sei que essa aqui está no passado, porque custou 100. Eu sei que o verbo está no passado. Se eu colocar o S, ele fica no presente. Então, para a terceira pessoa, é mais fácil você saber se está no presente ou se está no passado. Então, agora, as outras já ficam um pouco mais difícil. Mas você pode falar, por exemplo, I hurt my leg. Se eu falar I hurt my leg, ou quer dizer eu machuco a minha perna, eu machuquei minha perna. Mas, pelo contexto, pela situação, ninguém vai falar eu machuco minha perna. Né? Então, só se você tem alguma tendência a isso. Então, você não vai fazer isso. Geralmente, você não faz isso. Agora, você quer falar para a pessoa you hurt my feelings. Você pode falar você fere os meus sentimentos ou você feriu os meus sentimentos. Mas dá para entender das duas formas, aí a pessoa vai entender da mesma maneira, praticamente. Então, esses verbos do primeiro grupo, você vai só
colocar no passado, o passado dele é igual, irregular é irregular. Tem alguns verbos que terminam com ed, desculpa, com nd, que eles vão ficar com nt no final. Então também é uma maneira prática de você memorizar. Não é sempre que funciona, tá? É interessante que vocês façam anotações sobre esse grupo aqui. Então, ó, blue, blue. Então, tentem fazer, escrever bastante. Então, bring, brought, buy, bought, fight, fought, think, thought, catch, caught, pay, teach, taught. Né? Então, você tem esses verbos. E é bem interessante vocês fazerem também várias repetições, tentar falar várias vezes, que aí vocês conseguem memorizar melhor. Então, break, broke, choose, chose, speak, spoke, steal, stole, wake, woke, drive, drove, rise, rose. A gente fica quase meio que cantando aí, né? Se vocês quiserem fazer uma música disso, você consegue. Então, blow, blue, olha a regra aqui, ó. Olha a lógica, né? Então, eles são irregulares, mas alguns deles têm até uma certa regra. Então, olha só. Come, came. O become, ele tem essa parte aqui do come. Então, become vira became. São 150 verbos irregulares. Aí você fala, ele tem que decorar todos? Não. É assim, você tem lá, become. Aí, superar é overcome. Se você sabe que come vira came e become vira became, como é que vai ser o passado de overcome? Overcame. Então, você consegue definir o passado, às vezes, pelo que você já conhece do radical da palavra, dessa parte principal da palavra, né? Então, refazer, remake, remake-me, remade. Então, você vai conseguir, com facilidade, achar aí quais são os passados desses verbos. Mas é importante decorar a tabela? Tem gente que fala, não é para decorar, é aprender. Eu falei, gente, então, tem coisas que não tem jeito, né? Você tem que praticar, você tem que escrever bastante, tem que ler bastante, e aí você acaba memorizando, decorando, aprendendo, e aí vai da sua técnica, como é que você faz para aprender as coisas. Eu aprendi meio escrevendo bastante, tentando decorar mesmo, escreve várias vezes, e eu, sinceramente, aprendi melhor usando essa tabela aqui separada por grupos, tá? Aqui, ó, estudo, stand, estudo. Understand, understood. É o jeito mais fácil, tá? Cuidado também com a pronúncia, ó. Read no presente, passado do read é read. Say é no presente, passado do say é said, não é Said. Said é o personagem lá do Lost, lá, então não é nada disso, certo? Vamos voltar lá então, lá pro passado. Então, você tem aqui as formas do passado, né? Que aí a gente tem aqui deixa eu colocar aqui, was, were, que eu já falei para vocês. Então, isso aqui é no passado do verbo be. E aqui tem o past simple normal. Então, você tem esses verbos que tem a regrinha, consoante, vogal, consoante, ied, e eu acho que eu já expliquei isso para vocês, né? E para fazer perguntas, o que você vai fazer? Você usa o did e o verbo volta para o infinitivo. Então, eu joguei, I played. Você jogou, did you play? O verbo volta como ele era antes. Se eu quero falar negativo, I did not, ou I didn't play, we didn't watch, e por aí vai. Você pega o verbo, volta ele para o infinitivo, por quê? Porque o passado já está aqui no didn't, certo? O did já está no passado. Então, se eu quero falar, eu não assisto televisão, I don't watch TV very often. Você quer falar, eu não assisti televisão, I didn't watch TV ontem, yesterday. Então, é a maneira fácil aí que você consegue usar o Simple Past, certo? Então, no livro, eu pedi para que vocês fizessem, já podem fazer essa unidade do livro, né, que vocês já têm feito, que é a unidade 4. Então, ela está toda no passado. Eu acho que a 5 também, a 5 ela provavelmente fica para o próximo bimestre, mas a gente já vai usar o Simple Past agora, né? Porque aqui, ó, a 5 já tem o Simple Past. Então vocês já estão aprendendo agora, por quê? Porque não tem como eu falar para vocês. Escreva um texto usando só os verbos regulares.
vai ficar muito mais difícil. Então, olha aqui no próprio livro você já tem, aqui ó, went é passado de go. Então, ele foi, he went. Para perguntar, ele foi, did he go? O go aqui voltou para o infinitivo. Para o negativo, he did not go. E didn't é a forma curta, certo? E aí a gente tem lá, ó, no próprio livro de vocês tem, página 382, tem uma tabela de verbos irregulares. Seria interessante vocês fazerem o quê? Ver o passado de todos esses verbos, certo? Então a gente tem aqui uma tabela menorzinha, né? Come, came, cut. Então é importante que vocês saibam o que esses verbos querem dizer também, né? É uma maneira importante aí para vocês memorizarem os verbos. Então tem esses textos, o próprio texto aqui do livro, que está no passado, Todd was my best friend, e por aí vai. Só que a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai trabalhar mais esses textos. E aí, eu preparei um exercício para vocês, bem interessante, né, que é para vocês trabalharem a composition. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar para vocês aqui na tela, uma outra tela para vocês. Eu vou colocar como é que vocês vão fazer a composition. Então, como é que funciona? Você tem aqui aquele texto de sempre, né? Que vocês já estão acostumados a fazer. E aí eu estou pedindo aqui, ó, Simple Past Compositions. E aí vocês vão colocar, vou colocar aqui o meu fictício, né? Vou, sei lá, coloco um e-mail de sempre aqui. Oxe, vai lá. Né? Aliás, quem precisar entrar em contato comigo, e-mail é esse, né? E aí você põe o nome completo, vou colocar só aqui o meu, só para ser rápido aqui, mas é que você coloca o 0. Se você não tiver, se não tiver RA, não tem problema. Ano, vou colocar primeiro mesmo, curso, ensino médio, tá. Vamos lá. Eu estou pedindo aqui para você escrever a sua composition. O que é a composition? A pergunta é, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Então você vai ter que colocar aqui, faz uma composition de volta de 100 palavras, tá? E aí você vai escrever 10 frases no passado, falando o que você fez e a hora que você fez. Então, por exemplo, eu quero falar, eu acordei tal hora. Acordar é wake up. Eu quero falar, eu acordei. Aí eu vou olhar lá na tabela de verbos. Aí vocês têm a tabela de verbos no livro, procura, você vai procurar o verbo wake up. Wake up é o verbo irregular. O passado de wake up é woke up. Então eu quero falar, eu acordei às 7. Eu vou escrever, I woke up at 7. E se eu quiser colocar 7 da manhã, 7 a.m., certo? Depois eu posso falar, eu tomei café da manhã. Tomar café da manhã é have. Eu tomei café da manhã, I had breakfast. Então, I had breakfast at 7, 10. 7 o'clock. Vou colocar 7 o'clock 10 em ponto. Lembrando que aqui, esse o'clock é em ponto, né? E aqui você tem o apóstrofo. E toma cuidado aí no seu teclado para não colocar outro símbolo. Que se você colocar outro símbolo na hora da correção, vai dar como errado. Eu vou tentar fazer essa correção eu mesmo. Eu não vou colocar, não vai ser automático. Eu vou fazer uma aula de correção. Então vocês podem fazer de uma maneira mais tranquila, mas da mesma forma de sempre. A e a letra maiúscula sempre, mesmo que estiver no meio da frase, tá? Se você quiser fazer frases maiores, não tem problema, tá? Pode fazer frases maiores e aí o importante é ter 100 palavras também. Você pode falar I watched some classes. Eu assisti algumas aulas. Some classes from, aí de tal hora, from 7:30, que é 7:30 ou 7 and a half, né, se você quiser. To, então olha só, from é na hora que você começou, to é na hora que você terminou. Então, I watched some classes from 7:30 to 12 and a half, que é outra maneira de você falar meio-dia e meia, certo? 12 and a half. Então aí você vai escrever as suas 10 frases
não vou descontar pontos se eu ver frase parecida com outra, principalmente por quê? Porque um passa as frases para o coleguinha e aí o coleguinha às vezes erra e o erro é o mesmo, né? Tudo bem, não tem como ser tão diferente, mas vamos nos preocupar aí com a parte da cópia, porque você fica só copiando, você vai acabar não aprendendo. Então, tenta fazer as suas frases, coloca, eu vou corrigir, se tiver errado, depois eu dou a chance para vocês arrumarem, mas faça de uma maneira consciente, faça preocupado com o seu aprendizado, tudo bem? Então, façam esse exercício aqui do Simple Past, e aí eu vou, na próxima aula, eu vou dar uma outra atividade com vocês com listening, tá ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.